Que Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente e o nosso entendimento. A nossa vida, como a vida de qualquer pessoa, ela tem mudanças significativas quando a gente aprende. Quando a gente aprende qualquer coisa. Então ela tem mudança. Você aprende uma profissão, você aprende a consertar o carro, alguma coisa na sua casa, você aprende um caminho. Tudo na vida depende do quanto você aprende. Do quanto você aprende. A vida se torna um pouco melhor para você. Entendeu? Então você, eu sou mecânico, mas se der algum problema, eu sou carpinteiro. Porque eu aprendi as duas coisas. Então você não está atado, amarrado a uma só profissão, a uma só coisa. Você tem alternativas. Mas quando você não aprende, você fica como os cavalos que têm cabresto. Você só sabe fazer aquilo. Se aquilo acabar, você acaba. Se mandarem você embora, se derem um chute na sua bunda, você se desespera. Porque você não aprendeu. E não aprendeu, não foi por falta de tempo, nem de oportunidade, nem porque não houve alguém que te ensinasse. Simplesmente você não quis aprender. Quando a gente aprende, a gente cria oportunidade. A gente não fica na dependência de político, de pastor. Quando a gente aprende, a gente anda com as nossas próprias pernas, a gente pensa com a nossa própria cabeça. A gente não fica na dependência de ninguém. Obrigado, Dona Lica. Agora, se você não quer aprender, então você está limitado. Você está condenado a só fazer aquilo e receber e viver daquilo. Na pandemia, mais foram as pessoas que ficaram ricas do que os que ficaram pobres, em especial no Brasil. Muita gente perdeu o trabalho, mas eles descobriram outro talento. Isso é comprovado. Hoje, muita gente não quer trabalhar de empregado. Então essa história, porque tem 13 milhões de pessoas desempregadas, isso é mentira. Porque as pessoas não querem mais trabalhar de empregado. Elas não querem mais pegar ônibus, metrô, trem, para ganhar um salário de miséria. Então as pessoas preferem trabalhar por conta própria. Mas os imbecis ficam dizendo, porque tem 13 milhões de empregados, 13 milhões de empregados. Vai saber por quê? Porque muitas dessas pessoas não querem mais trabalhar para os outros. Porque aprenderam uma nova profissão, um novo talento, descobriram que sabe fazer um chocolate, uma empanada, um pastel, um bolo, enfim, aprenderam. E quem aprende, como está escrito aí, Dona Lica, não depende e se defende. Agora eu quero mostrar para você uma história que se repete dentro do que nós estamos falando. No livro de Jeremias, capítulo 38, seguindo, já temos 2 semanas falando de Jeremias, seguindo Jeremias. Jeremias, ele não trouxe uma palavra boa para os sacerdotes, para os profetas da época, nem para o povo. Ele não trouxe uma palavra boa. Ele trouxe uma palavra verdadeira, mas não bonita. É o que eu faço aqui. Eu trago a verdade, mas a minha verdade, ou a verdade da Bíblia, ela não vem empacotada no papel de presente, que é o que você gosta, que é o que você quer.
Então Jeremias, ele traz a verdade todo o tempo. Mas a verdade de Jeremias não era bonita, carinhosa, romântica, que é o que você gosta. Então, capítulo 38 de Jeremias, no versículo 6, no versículo 4, e disseram os príncipes aos reis, morra este homem, mais uma vez, morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens. Quer dizer, morra este homem. É a segunda vez que eu estou falando isso. Porque ele enfraquece. Por que a verdade enfraquece? Porque tem gente que vive da ignorância. O pastor não quer que você converse com A, com B, porque ele vai te perder. Então ele usa de argumentos dizendo, o fulano é endemoniado, o fulano é caído, o fulano é perturbado. Por que ele usa essas expressões? Porque ele não quer perder o dízimo do obreiro, do pastor, do membro. Então você vê que a história se repete. Por isso que é importante você aprender. Aí eu volto no início. Quem aprende não depende e se defende. Você vê que a história é igualzinha. Por que a maioria das igrejas, dos pastores, não todos, não querem que você vá a lugar nenhum, que você converse com ninguém? Porque você vai ouvir a verdade e ele vai perder. Então aqui no caso, eles queriam a morte de Jeremias e até disseram, ele enfraquece as mãos dos homens. Sabe o que é enfraquecer aqui? Se eu deixar que o meu povo ouça esse profeta, eu estou perdido. Eu vou perder os meus escravos. Você está entendendo? Eu vou perder os meus escravos. E obreiro hoje é sinônimo de escravo. No passado, não. No passado, obreiro era obreiro, por amor, espontaneamente, tinha o maior prazer de trabalhar. Hoje, não. Obreiro nas igrejas hoje é sinônimo de escravo. O uniforme é camisa de força. Então você vê, meu amigo e minha amiga, que a história se repete. Por que queriam matar Jeremias? Qual foi o crime que ele cometeu? Falar a verdade. Só que essa verdade não era bonita, não era o que os reis, os príncipes, os sacerdotes queriam escutar. Era verdade, mas não era bonita. Como hoje. Os políticos mentem para você dizendo que vai asfaltar a sua casa. Os pastores vão pelo mesmo caminho. Pelo mesmo caminho. Você viu algum pastor político reduzindo o seu salário? Não o seu, o dele? Não. Você viu algum pastor político apresentando, olha pessoal, nessa pandemia nós vamos diminuir o nosso salário 50% para ajudar o governo? Não. Mas agora eles estão a todo vapor pedindo o seu voto. Aquele fulano da sua família que você não pode falar com ele porque ele não é mais dizimista da igreja, porque ele é um perturbado, ele é um caído, agora você pode pedir o voto dele. Engraçado, né? Você já pensou nisso? Ué, ele não é caído, ele não é um endemoniado, ele não é um perturbado porque são da igreja, então por que o voto dele vale? É que você não entende. Você não entende a dinâmica do sistema. O sistema quer te escravizar. O sistema quer que você seja escravo. Bom dia, Andréia. A história se repete, meu amigo. Jeremias só falou a verdade, mas essa verdade ia enfraquecer o sistema. Ia enfraquecer o sistema. E aí os sacerdotes falam assim, não, a gente tem que matar esse homem. A gente não pode deixar ele seguindo falando.
A história é a mesma. Você já prestou atenção? Que o seu pastor, não todos, ele quer você como um cordeirinho. Tudo que ele fala é lei. Tudo que ele fala é certo. A igreja dele é a única. Ele é o verdadeiro. Ele é o bambambam, o todo-poderoso. E que você não pode conversar com ninguém, você não pode ir em outra igreja, você não pode ajudar outra pessoa, porque você não pode. Você é domínio dessa igreja, você é propriedade dessa igreja. Aliás, você é escravo dessa igreja. Você só é bom quando você está dando alguma coisa para essa igreja ou para esse pastor. Saia para você ver. Saia. Você vai virar o maior capeta da história. A história se repete, mas como você é burro e você gosta de ser idiotizado, você permanece. Eu estou mostrando para você a Bíblia. A história se repete. O que acontece hoje já aconteceu no passado. Os reis sabiam que Jeremias falava a verdade, mas eles disseram, nós temos que matar esse homem porque ele enfraquece o povo. Ele enfraquece. Por que o PT tem ódio do Bolsonaro? Porque o Bolsonaro, ele trouxe a verdade dos empréstimos, da corrupção. O que foi a Lava Jato? A verdade da Lava Jato foi uma descoberta da safadeza do PT. Mas tem gente que vai votar no PT. O que a gente pode fazer? A história se repete. Não é questão de partido A, partido B. São fatos. O cara roubou. Toda a turma dele foi presa. Roubou. Mas você diz, não, ele é boa gente. Não tem problema. Você tem o seu direito de votar em quem você quiser. Deus, ele traz a verdade para você. Mas ele não traz uma verdade bonita, romântica. Às vezes, a verdade que Deus traz é para você perder. Mas na igreja moderna é só alegria. Eu provo na Bíblia para você. Leia o livro de Jeremias. Jeremias mandou os sacerdotes se encurvarem ao rei da Babilônia. Durante muitos anos. É que você não conhece a Bíblia. Deus disse a Jeremias, fala para eles, o povo de Deus, se encurvarem, se inclinarem, se submeterem ao rei da Babilônia, que era incrédulo. Não era o povo de Deus, mas eles não quiseram. Então a verdade, ela não vem para te beneficiar materialmente, muitas vezes. Ela vem para te tirar as coisas. Mas você acha que só quem tira é o diabo, porque é isso que você aprendeu na sua igreja. Às vezes Deus tira da gente para acordar a gente, despertar a gente, sobretudo salvar a gente. Então ele prefere tirar do que dar. Mas na igreja moderna é só alegria. Veja o quanto você é burro, você não lê. Eu estou te explicando, eu tô sendo a boca de Deus como Jeremias foi a boca de Deus. A verdade que sai da minha boca, ela não é bonita. Ela não é agradável, mas é verdade. Mas eu sei, por que não fala com o bispo Sérgio, não fala com o bispo Von Helder? Por quê? Por que eles não querem que você fale comigo? Por que eles não querem que você veja os meus vídeos? Muitos vêm, muitos pastores vêm. Ontem mesmo um rapaz me ligou e falou, bispo, o senhor não tem ideia quantos pastores veem os seus vídeos, mas eles não podem falar. Porque senão a direção acaba com eles. Eu sei disso. Muitos dizem, bispo, não para de falar. Não me ajudam com nada, né? Essa é a verdade. Mas ficam pedindo, bispo, não para de falar, não para de fazer os vídeos. Eles veem os meus vídeos e sabem que eu estou falando a verdade. Só que a minha verdade é diferente da deles. A deles vem com beijo, meu querido, vem com festinha, com abraços, mas parece mentira. Mas as pessoas gostam disso. A minha não. A minha verdade é nua e crua, como diz. A minha verdade não tem carinho, não tem sorriso, não tem beleza. Não tem.
Eu vou dizer para você o que eu já disse aqui uma vez. Eu nunca gostei que a minha mulher usasse maquiagem. Ela usava quando ia numa festa da igreja, ou um casamento de um pastor, ela colocava. Mas eu ficava em cima, eu dizia, não, tem muito. Não enche a cara de pó, não. Você é bonita sem isso. Eu nunca gostei, eu gosto dela natural. Porque eu casei com ela natural. Então eu nunca vou me escandalizar quando ela tirar maquiagem, porque eu conheço ela sem maquiagem. Diferentemente daquelas pessoas que botam 1 quilo de maquiagem. Quando tira, parece um mondrongo. Meu amigo e minha amiga, o dia que você aprender a verdade, você vai odiar a mentira. Você vai odiar a mentira. O dia que você aprender a verdade, você não vai depender de pastor, de bispo, de apóstolo, de igreja, de político, de ninguém. O dia que você aprender a verdade, você vai saber se defender. Mas você não gosta da verdade. Você não gosta, essa é a verdade. Você gosta de maquiagem. Você gosta de fingimento, de falcatrua, de hipocrisia, de falsidade. É o que você gosta. A verdade, como a de Jeremias e a dos profetas. Me diz o tempo aí, dona Lica, por favor. Ou a Kátia. A verdade que Jeremias falava não era bonita, mas era a verdade. Aí sabe o que os sacerdotes fizeram? Vamos matar esse cara, porque ele enfraquece. Quer dizer, ele está tirando o nosso ganha-pão. Está tirando o nosso ganha-pão. Muitos líderes fazem isso. Obrigado, dona Lica. Muitos líderes não querem que você converse com ninguém. Por quê? Porque a verdade vai tirar o ganha-pão deles. Ou não? Ou eu estou falando besteira? Por que eles não querem que você veja os meus vídeos? Por que eles não querem que você converse com A ou com B? Por quê? Tem uma razão. Tem que ter uma razão. Então eles alegam, você está ouvindo endemoniado, você está ouvindo perturbado, você está ouvindo os caídos. Mas são esses caídos que se chegar na igreja deles com 10, 20 mil reais de dízimo, eles aceitam. São esses mesmos caídos que eles pedem o voto agora na época da eleição. Sim ou não? São esses caídos que eles mandam os obreiros trazerem para a igreja na época de eleição. Ué, não são caídos? Não são perturbados? Não são endemoniados? Então você vê a hipocrisia, você vê a malandragem deles. E eu queria que eles me contestassem. Eu queria que alguém me falasse que eu estou errado. Um pouquinho de experiência. Jesus nunca proibiu ninguém de nada. Jesus não proibiu os discípulos de João Batista. Jesus nunca proibiu ninguém a nada. Quando Paulo se separa de Felipe, cada um foi para o seu lado. Paulo não ficou dizendo que Felipe era endemoniado ou Felipe dizendo que Paulo era caído. Cada um foi para o seu lado, cada um ganhou almas de outro lado. Mas na igreja moderna, como eles querem o povo escravo ou escravizado, então eles colocam um cabresto em você. E aí você chega na igreja hoje, você fala assim, oi pastor, ele já te dá um uniforme de obreiro, camisa de força. Se você amanhã falar, oi pastor, que maravilha, ele já coloca uma algema em você. Aí se no terceiro dia você fala, pastor, que beleza, hein? Que reunião abençoada. Aí ele bota um par de ferradura em você. Dizendo, daqui você não sai e eu mando em você. Não é o seu marido que manda em você. Não é a sua esposa que manda em você. Quem manda em você sou eu, pastor. Você só pode vir aqui, você só pode dar o dízimo aqui, você só pode falar comigo, quero saber até o dia da sua menstruação. E você, estupidamente, você acredita nisso. Você acredita nisso. Eu converso, tem muita gente que me liga, que fala, bispo, os obreiros são oprimidos. Eles querem sair, mas têm medo. Essa semana eu vou falar do medo.
biblicamente. Fala, bispo, eu conheço gente que está na miséria dentro da igreja. Obreiros há 30 anos na miséria, mas não sai, porque tem medo. Quantos estão nessa situação? Como pode você estar dentro de uma igreja com medo? Alguma coisa está errada. Porque eu, quando fui obreiro, eu tinha prazer de ajudar o pastor, eu tinha prazer de fazer as coisas. Como é que pode você estar dentro de uma igreja com medo? Você não pode falar com fulano. Você desconfia até do obreiro que está ali, porque o obreiro pode entregar você para o pastor. Essa é a situação. O outro obreiro pode entregar para o pastor que você está conversando com alguém. Você não pode ir a lugar nenhum. Você não pode ir na praia, você não pode viajar, você não pode. Por quê? Porque se eles falam para você ganhar dinheiro, mas você não pode viajar para gastar o dinheiro, para desfrutar do dinheiro. É um pouco desconexo, né? Ué, reunião para prosperidade para quê? Se eu não posso viajar, não posso desfrutar com a minha família, porque o meu coração está no dinheiro, porque eu faltei à igreja na Santa Ceia. Aí que você vê a malandragem. Meu amigo e minha amiga, Dona Lica, por favor, coloca aí novamente. Quem aprende, não depende, se defende. Por favor, Dona Lica. Meu amigo e minha amiga, leia a Bíblia, capítulo 38 de Jeremias. Jeremias, obrigado, Dona Lica, Deus abençoe a senhora. Jeremias foi ameaçado de morte mais uma vez. Por quê? O que ele fez? Ele trouxe a verdade. Tá bom, Kátia? Ele trouxe a verdade. Só que a verdade, como eu digo, não estava envelopada. Não estava envelopada. Não estava envelopada. Não veio com beijo, com carinho, com lacinho. A verdade de Jeremias, ela veio assim. É isso, é isso. Quer, não quer, problema seu. Hoje o pastor dá uma volta tremenda. Você vê o tempo que ele gasta de reunião para falar a mesma coisa. Ele dá uma volta tremenda. Na realidade, ele não está pregando, ele está tentando te convencer. Veja, quando a Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo. Mas na igreja moderna, quem convence não é o Espírito Santo, é o pastor. Aí ele te abraça, ele pega o seu celular, o seu WhatsApp, o dia da sua menstruação, aonde você trabalha, quanto que você ganha. Ué, isso é igreja? Isso é igreja? Não, isso é controle. É igual o comunismo. O comunismo, ele quer te controlar. Ele quer te controlar. Se você não sabe o que é comunismo, então pergunta os chineses, pergunta os argentinos, os cubanos, e eu conheço tudo. Pergunta quem mora na Nicarágua. Pergunta. Vai na Argentina, são 2h30 de avião. Vai lá, eu morei lá, conheço, abri igreja lá, conheço muito bem a Argentina. Vai lá na Argentina, 60% das pessoas estão passando fome. Você está reclamando do preço da carne no Brasil? Lá eles não podem comer carne. E é o país da carne. É o país da carne. Veja. Você sabe o que é comunismo? O que é o PT? Então bota aí no Google, Cuba, Nicarágua, China, Argentina. É isso que, se você bobear, o Brasil vai ser. E existe um homem como Jeremias, Bolsonaro. Um homem que está trazendo a verdade. Só que a verdade do Bolsonaro não é bonita, ele fala palavrão. Ele fala... Você já viu na história alguém que brigou contra o STF? Não. Você já viu na história alguém que brigou contra a Globo? Não. Você já viu na história alguém que brigou contra os políticos antigos? Os cacifes? Não. Ele foi o único.
Será que ele não merece o seu crédito, o seu voto? É questão de inteligência, não é questão de partido político. É questão de inteligência, de sobrevivência. Deus, através de Jeremias, disse para Zedequias: se vocês não forem para o lado do rei da Babilônia, vocês vão morrer. A história é a mesma, meu amigo e minha amiga. Deus usa a verdade, muitas vezes, para a gente perder. Só que na igreja moderna é só alegria. Você vai na igreja moderna, você só vai ganhar, vai arrebentar, vai ser poderoso. Isso é mentira, que você não lê a Bíblia. Deus usou reis perturbados para poder salvar o povo dele, porque foi necessário. Às vezes a perda ela é muito mais necessária para a gente do que um ganho, do que uma conquista. Mas na igreja moderna ninguém te ensina isso. E você é burro, para dizer pouco de você, você acredita nisso. Você acredita que com Deus a gente só ganha. Agora você não lê a Bíblia, porque os profetas todos perderam. Jesus perdeu, Deus perdeu, os discípulos perderam. Mas na igreja que você vai, que você sustenta, é só ganho, é só conquista, é só maravilha. Deixa de ser burro. Lê a Bíblia. Deus muitas vezes corrigiu o povo dele permitindo humilhação. Muitas vezes Deus corrigiu o povo dele permitindo que o próprio povo dele fosse humilhado para salvá-los. E muitas vezes Deus se deu bem. Muitas vezes funcionou, outras vezes não, o povo não quis. Meu amigo e minha amiga, a história se repete. A história se repete. Os príncipes, os sacerdotes, os profetas da época de Jeremias queriam matá-lo, porque ele enfraquecia o povo. Enfraquecer o povo é abrir a mente do povo. O seu líder, o seu pastor, ele não quer que você converse com ninguém. Ele não quer que você converse com ninguém, porque corre o risco dele te perder. E não é perder a sua alma, não. Corre o risco dele perder o seu dízimo, dele perder a sua oferta. Olá, Edmundo, bom dia. É só isso que acontece. A preocupação dele de você não poder ir em lugar algum, ou conversar com quem quer que seja, ou ver os meus vídeos, a preocupação dele não é com a sua alma, é com o seu dízimo. Então, por isso, ele diz para você não ver os meus vídeos, o vídeo do A, o vídeo do outro pastor, o vídeo do ciclano. Ele te proíbe. Por quê? Porque ele sabe que se você ouvir a verdade, você vai ser liberto. Fica aí o vídeo. Se Deus tocar no seu coração, divulgue esse vídeo, caso você seja muito da verdade. E se Deus tocar no seu coração, nos ajude com aquilo que Deus tocar no seu coração. Se a dona Lica pode botar o número da conta, e se você quiser o número do Pix, obrigado, dona Lica, você pode me chamar mensagem. Tá bom? Que Deus abençoe. Que tenham todos um bom dia.